Roteiro completo. Há momentos em que a alma se sente cansada de tentar entender a vida. Cansada de buscar explicações para cada mudança, cada perda, cada silêncio que o tempo impõe. Vivemos cercados por rótulos. O que é bom, o que é mal, o que deveria ter acontecido, o que nunca deveria ter sido. Mas a verdade é que a vida nunca prometeu ser estável. Ela prometeu ser real. E o real nem sempre é confortável. Marco Aurélio dizia: não há nenhum mal em mudar, assim como não há nenhum bem em persistir nas mudanças. Essa frase é como um espelho. Ela nos convida a olhar para tudo que vivemos e perceber: nada é totalmente bom, nada é completamente mal. As coisas apenas são. É a nossa mente, inquieta, ansiosa, temerosa, que insiste em julgar o que acontece. Mas os acontecimentos, em si, são neutros. São lições disfarçadas de caos. Vivemos em um tempo em que a mudança assusta. Tememos o novo como se ele viesse para nos tirar algo precioso, quando talvez ele apenas esteja nos devolvendo o que realmente somos. A cada transformação, tentamos tranquilizar o coração dizendo: vai dar certo. É para o bem. Mas, no fundo, não sabemos. E tudo bem não saber. Porque o bem e o mal não estão no que acontece, mas no que fazemos com o que acontece. Jesus nos ensinou isso sem palavras, apenas com o exemplo. Ele não fugiu da mudança. Ele a abraçou. Quando foi traído, não amaldiçoou. Quando foi humilhado, não revidou. Quando foi crucificado, não resistiu com raiva, mas com amor. Porque compreendia que o destino não é inimigo, é mestre. E que o sofrimento, quando aceito com fé, deixa de ser punição e se torna propósito. Os estoicos e Jesus caminhavam em direções diferentes, mas olhavam para o mesmo horizonte, a serenidade diante da vida como ela é. Os estoicos chamavam de ataraxia, a paz que nasce do domínio interior. Jesus chamava de confiança no Pai. Ambos sabiam que a alma só encontra descanso quando para de lutar contra o inevitável. Pense nisso. Quantas vezes o que você chamou de mal se tornou o início de algo bom? E quantas vezes o que parecia bom demais acabou te afastando daquilo que era verdadeiro? Talvez o que chamamos de sorte e azar sejam apenas nomes diferentes para o mesmo processo de amadurecimento. A mudança não é boa nem má. Ela é o idioma que Deus usa para nos ensinar a viver. Na Bíblia, há um momento que expressa isso com perfeição. Jesus está no barco, atravessando o mar da Galileia. De repente, uma tempestade violenta se forma. Os discípulos entram em pânico. O vento ruge, as ondas se levantam, o barco balança. E onde está Jesus? Dormindo no meio do caos. Não porque fosse indiferente, mas porque compreendia: a tempestade não é inimiga. Ela faz parte do caminho. Os discípulos viam o mal. Jesus via apenas o mar sendo mar. E talvez esse seja o segredo da paz. Entender que a vida, às vezes, só está sendo vida. Que as ondas não vêm para te derrubar, mas para te lembrar que você sabe nadar. Que o vento não sopra contra você, mas a favor do seu crescimento. O problema é que nossa mente teme o que não controla. Mas o coração, quando confia, aprende a descansar até no meio da tempestade. Marco Aurélio dizia que os acontecimentos são objetivos, e que é a nossa opinião que os torna bons ou maus. Jesus dizia o mesmo de outra forma: se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. O olhar define o mundo. O mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. Não é o sol que muda, é a matéria. E assim é com a alma. O que te quebra ou te fortalece não depende do que acontece, mas de como você escolhe ver. Hoje, vivemos num tempo em que tudo é julgado imediatamente. Uma notícia, um post, um acontecimento, tudo precisa de um veredito instantâneo. É bom, é ruim, é certo, é errado. Mas a sabedoria antiga nos ensina a desacelerar o julgamento, a observar antes de reagir, a perceber que talvez a vida esteja apenas fazendo o que sempre fez, te mover. Porque crescer dói, mas estagnar corrói. Jesus nunca prometeu ausência de mudanças. Ele prometeu presença. Prometeu estar conosco em cada transformação,
mesmo nas que não compreendemos. Quando Marta e Maria choravam diante da morte de Lázaro, Jesus também chorou. Mas ele sabia que aquela perda momentânea escondia um milagre. O luto não era o fim, era o intervalo. A dor, naquele instante, não era boa nem má, era o caminho até a ressurreição. E talvez, na sua vida, haja também um Lázaro adormecido. Algo que parece ter morrido, mas só está esperando o tempo certo de ressuscitar. Talvez um sonho, um amor, uma fé. E enquanto você se desespera diante da pedra, Deus já prepara o vem para fora. Porque o tempo de Deus não é o nosso. E a transformação, mesmo quando dói, nunca é sem sentido. Os estoicos falavam de Logos, a razão divina que sustenta o universo. Jesus falava do Verbo, o princípio e a palavra de toda a criação. Ambos diziam que há uma ordem por trás do aparente caos. E é isso que precisamos lembrar nos dias em que tudo parece fora do lugar. O caos é apenas a linguagem do divino reorganizando o que estava preso. A vida não está contra você. Ela está te empurrando para o lugar certo, ainda que, por enquanto, pareça errado. Na prática, aceitar a vida como ela é não significa se conformar. Significa cooperar com o fluxo da existência. Significa parar de perguntar por que isso, e começar a perguntar para que isso. O estoico busca o domínio próprio, o cristão, a entrega. Mas ambos encontram a mesma paz quando percebem que lutar contra o inevitável é desperdiçar energia. A sabedoria está em agir com serenidade e fé. Quantas vezes você já lutou contra algo que, depois, percebeu ter sido a melhor coisa que te aconteceu? Uma demissão que te libertou. Uma despedida que te ensinou. Um silêncio que te curou. Talvez Deus tenha fechado uma porta porque sabia que, se deixasse aberta, você nunca sairia do lugar. E talvez o que você chama de perda seja, na verdade, o amor divino te reposicionando. Os estoicos nos lembram que devemos tirar o melhor proveito de tudo. Mas, para isso, precisamos primeiro parar de lutar. E Jesus nos mostra como fazer isso, não desistindo, mas confiando. Quando ele estava no Getsêmani, suando sangue de angústia, orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa é a aceitação suprema. Não é resignação passiva. É coragem espiritual. É dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. A serenidade estoica se encontra com a fé cristã nesse ponto exato. No momento em que o coração para de resistir e começa a compreender. No instante em que deixamos de ver a dor como castigo e a percebemos como caminho. Nada é bom nem mal. Tudo é oportunidade de crescer. No mundo moderno, somos condicionados a buscar o controle. Queremos garantias, previsões, certezas. Mas a alma não amadurece no controle. Ela amadurece no mistério. E talvez por isso Deus permita que as coisas mudem, que planos se desfaçam, que caminhos se percam, não para nos punir, mas para nos libertar do ego que quer dominar tudo. A vida muda, e com ela somos convidados a mudar também. Não há mal nisso. Há aprendizado. Jesus nunca permaneceu no mesmo lugar por muito tempo. Caminhava, cruzava cidades, atravessava desertos, mudava rotas. Ele era o próprio movimento. Porque sabia que a vida é um caminho, não um destino fixo. E talvez o que mais nos causa dor seja o desejo de permanecer onde Deus já pediu para seguir. Mudar é obedecer ao fluxo divino. Resistir é tentar ser dono do tempo. Há uma beleza silenciosa na aceitação. Quando paramos de chamar de bom ou mal o que acontece, começamos a ver tudo como parte de um mesmo plano. A chuva e o sol, o sim e o não, o começo e o fim, tudo tem sentido. E nesse ponto, o coração descansa. Porque entende que não está sendo castigado, está sendo moldado. O escultor precisa do cinzel para revelar a obra. E o que dói hoje é apenas o toque firme de um Deus que sabe exatamente o que quer criar em você. Talvez esse seja o verdadeiro milagre, aprender a amar o que é. Não o que você queria que fosse, mas o que é, agora, do jeito que é. Porque nesse instante, a alma se encontra com Deus.
E a vida, finalmente, faz sentido, não porque mudou, mas porque você mudou o olhar. Ensina-me a aceitar o que não entendo, a confiar no teu tempo, mesmo quando meu coração grita por respostas. Dá-me serenidade para ver além dos rótulos, para não chamar de mal o que é aprendizado, e de bom o que me desvia do teu propósito. Faz de mim alguém que confia mais e julga menos, que vive cada mudança com fé, sabendo que, contigo, nada é perda, tudo é transformação. Amém. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe. Talvez alguém perto de você precise ouvir exatamente isso hoje. E se quiser continuar essa jornada de reflexão e fé, inscreva-se aqui no canal Filosofando com Jesus hoje. Porque todos nós estamos aprendendo a mesma lição. Nada é bom nem mal, tudo é parte do caminho que Deus escolheu para nos ensinar a amar o que é.